Então, eu decidi fazer a cirurgia bariátrica. Para fazer essa cirurgia, eu procurei o cirurgião, e aí ele já na primeira consulta, ele disse que eu precisava passar pela equipe multidisciplinar dele, que é, na verdade, uma nutricionista, e que ela ia me dar o a algumas direções antes da cirurgia, durante a cirurgia e após a cirurgia. Hoje, o mais importante, o acompanhamento mais importante é o nutricional. É com essa nutricionista, porque ela continua fazendo contagem de vitamina, ela continua, organizando toda a minha alimentação. Então, decidindo pela cirurgia, antes de te dizer como é que eu passei por isso, se você gosta desse assunto, está pensando em fazer a bariátrica, segue o canal, se inscreva, curte, compartilha, que toda semana vai ter um vídeo novo aqui para você. E então decidi fazer a cirurgia. Escolhi um profissional que excelente, conhecido já pela excelência das cirurgias, e aí conversando com ele, ele explicou tudo o que ia acontecer pós-cirurgia. Por exemplo, que para o resto da vida vou precisar tomar vitamina para suplementar, porque com a cirurgia o organismo deixa de absorver completamente dos alimentos, então preciso da suplementação. Eh, e que também o exercício físico faz parte do tratamento, e o acompanhamento com uma nutricionista é o mais importante, porque aí com ele a gente passa 6 meses após a cirurgia, depois 1 ano, depois a cada 2 anos, até que não precisa mais ficar consultando com esse cirurgião gástrico, né, é só se surgir algum problema, aí a gente procura ele. Fora isso, a nutricionista, que é da equipe dele, vai nos acompanhar e se ela percebe algum problema, de ferro muito baixo, que é comum depois da bariátrica, vitamina muito baixa, ela vai intermediar com esse médico para, fazer toda a nossa suplementação da melhor forma possível. Então, quando eu consultei, eu decidi, eu estava com 120 quilos, e aí ele disse que para melhor para ser melhor a cirurgia, para não precisar do dreno, que era, para que eu emagrecesse pelo menos 5 quilos, que era uma forma de ficar mais tranquila essa cirurgia. E para fazer a cirurgia eu precisava de vários laudos, como do meu cardiologista, da minha endocrinologista, de um psiquiatra e de um psicólogo. Então, fui fazer os laudos. O meu cardiologista, ele já havia vindo há algum tempo, sugerindo que eu fizesse a bariátrica. Então, quando eu disse para ele: "Ah, decidi fazer", ele até me parabenizou, né. "Então vamos fazer todos os exames pré-operatórios", que são os exames cardiológicos mesmo, todos aqueles que existem, desde ultrassom, até o da esteira, todos. Aí, diante dos resultados, ele fez o laudo de que positivo para fazer a cirurgia. Psiquiatra, ele faz uma análise, um laudo em cima de todo o meu contexto, né, de que por que que aquela cirurgia vai me fazer bem. Porque, na verdade, a gente nem percebe, mas existe uma tristeza por ser obeso, as dificuldades da obesidade, e aí que coisas que vêm são dores que vêm desde a infância. Então, eh, diz ali que sim, que naquele momento estou apta a fazer a cirurgia, que não vai me trazer grandes transtornos psicológicos. E um psicólogo, que é importantíssimo, e esse inclusive
igual a nutricionista, o acompanhamento é essencial, porque é ele que vai trazer pra gente um conforto, porque a cirurgia ela é um processo, uma estratégia de emagrecimento, só que ela vai nos levar para uma vida diferente, uma forma de viver diferenciada do que a gente está acostumado. Porque o gordo, ele tem a cabeça de gordo, o pensamento de gordo e continua depois da cirurgia. Então, por isso o psicólogo, lá no começo, antes da cirurgia, ele é importante, mas depois ele é mais importante ainda, porque a gente continua tendo vontade de comer as coisas, continua querendo comer o que não pode. Então, se ele percebe uma compulsão, alimentar, como eu percebo, eu sei que eu tenho continuo com compulsão alimentar, então eu trato essa compulsão com a nutricionista e com o psicólogo, que para que a gente tenha bons resultados. Eh, então, diante disso tudo, todos os laudos, fui fazer a cirurgia. Uma cirurgia que ela é rápida, eh, em relação às outras, eu me lembro, assim, de 1 hora de cirurgia, mais o tempo de recuperação, né, a gente fica numa sala lá, esperando voltar, fica com aquela bota que é deliciosa, fica fazendo massagem, né, no pé, que é para evitar a trombose. Eh, as enfermeiras, ficam o tempo todo ali cuidando da gente, e dali a gente já vai direto pra CTI, UTI, porque fica 24 horas sendo monitorado. Então, nesse momento, de monitorar tudo, nós percebemos que eu não precisava mais da insulina. Então, ali, eu digo que ali estarou o diabetes, né, já na cirurgia bariátrica. E mais tarde fui desmamando até tirar todo o medicamento da pressão. E aí no hospital, essas primeiras 24 horas, elas são um pouco trabalhosas, porque a gente fica o tempo todo ligada em aparelho. E tem uma responsável, eh, só para mim. Então, até Juliana, o nome dela, né, qualquer coisa me chama, e a gente chamava, aí você pensa assim: "Nossa, num espaço tão grande aqui eu vou chamar, ela vai me ouvir, né", mas eu chamava e ela chegava correndo. Então, eu preciso ir ao banheiro, aí ela desligava todas as máquinas, eu ia ao banheiro, aí voltava, ela ligava todas as máquinas, né, então aí fica assim uma situação que um pouquinho eu falava: "Não, vou esperar ficar bem apertada para chamar de novo", né. E era muito importante esse momento, porque como é injetado um líquido azul dentro do estômago, e para que é um guia para os médicos, né, então o xixi sai azul, e aí a hora que a gente percebe que está tudo certo lá, né, o médico percebe, porque aí a primeira visita dele, ele pergunta: "E aí, foi quantas vezes fazer xixi? Ainda está azul? Já está melhorando?". Então é um guia, que é bem legal, por sinal, né, bem bonito. E, então saindo daí, aqui esse tempo todo de botinha, com a meia compressora, né, e aí saindo para o quarto, é bem mais tranquilo. Então eu fiquei um dia todo no CTI, fui para o quarto, no quarto eu fiquei apenas 2 dias, até no segundo dia do quarto eu já recebi alta. Então na UTI lá, CTI, não recebi alimentação nenhuma, né, nenhum tipo de alimentação, só soro, e aí fui para o quarto, e já no quarto vem, a primeira visita pós-cirurgia da nutricionista, que é quando ela começa a introduzir o alimento líquido, que é um copinho de café. O copinho, eu acho que eu até tenho ele ainda, que ele é eu tenho ele aqui, deve estar bem sujinho. Ele é personalizado, ó. A Nutri levou, aqui é a nutricionista, e aqui é o cirurgião, né, esse copinho bonitinho. E aí
a gente precisa controlar agora o tempo, tanto é que eu tinha despertador o dia todo, porque a cada 20 minutos um copinho de café. E entre o copinho da alimentação, que era o café da manhã, almoço e janta, tem os lanches e precisa ainda introduzir a água, e sempre no copinho de café. Então, vieram, assim, principalmente água de coco, suco. Os sucos, eles precisam ser muito bem coados, né, a gente, costuma inclusive usar aqueles coadores de voal, porque não pode ter nada de fibra, principalmente o salgado, o líquido salgado que, é uma sopa, e aí não pode ter nada de nenhum pedacinho de tempero, né, então é muito ralinho, é muito ralinho. Então, e é interessante porque no quarto comigo, eram 2 pessoas num quarto só e a moça que estava comigo, ela tinha feito uma outra cirurgia que era ela tirou o útero, então ela não estava de dieta. Aí na hora do almoço recebe aquele almoção, né, um cheiro de comida, e eu sem poder alimentar, né. Mas, para mim foi tão sem sofrimento, porque na verdade eu estava ansiosa por uma mudança, né, eu sabia que era uma mudança, então não foi sofrido para mim, né. Pelo contrário, "Como que vai ser agora?", né, eu pensei assim, "E agora, como que vai ser? Nossa, vou ter que, seguir direitinho para não passar fome, e tudo bem, assim, porque era tudo novidade, né, então: "Ah, vamos ver, será que eu não vou passar fome mesmo?", foi a primeira coisa que pensa, né, e não passa fome, porque toda hora é um copinho desse aqui, né, toda hora e aí e vem assim, tudo bonitinho no hospital, 9 horas da manhã chegava no meu café da manhã, chegava o suco, a água de coco, e aí na água de coco vinha, assim, 9 horas da manhã, 9h20, 9 sabe. Então, eu ficava com: "Ah, agora é hora desse aqui, agora é hora desse aqui", então e sem a sensação de fome, porque ainda estava no soro, né. E eu não tive em nenhuma cirurgia minha um processo difícil no pós-cirúrgico. Então, além disso tudo, desse tipo de alimentação, chega pra gente a fisioterapia, e aí: "Ah, vamos passear, vamos caminhar", então assim, dá um ânimo, uma curiosidade de como que vai ser, a gente realmente não sente fome, e é aquela novidade, então você fica disposto a passar por aquela novidade, assim, bem interessante. Começou no hospital, essa dieta líquida, ali com as pessoas cuidando da gente, a gente nem presta atenção na dificuldade, né, e quando chega em casa é difícil. "Ah, eu tenho que fazer o meu suco, a minha sopa, o meu caldo salgado", e aí posso congelar, então podia fazer uma grande quantidade, e uma grande quantidade é assim 200 ml, né, porque é muito pouquinho que a gente toma. E congelar, que é para não estragar. Mas aí veio a minha primeira dificuldade, que foi o caldo salgado. Eu não conseguia ingerir o caldo salgado, eu não sei por quê, assim, para mim eu nunca gostei de sopa, talvez seja isso. E o caldo salgado, ele vinha, assim, com uma eu não sei se é a gordura, que é um pouquinho de azeite que usa já não, eu não consegui. E aí, fui lá para a nutri, eu não estou conseguindo esse caldo de jeito nenhum, fui conhecer o whey protein, outra coisa desesperadora, mas nesse período em que eu precisava de muita proteína, precisava ingerir essa proteína, então eu encarei, né, comprei o de chocolate, que aí fica leite com chocolate, e passei por essa fase, assim, com esse whey protein. Então, água de coco, suco, whey protein e água o tempo todo. Água, quando a gente faz a cirurgia,
uma coisa que até hoje, nunca mais você consegue tomar um copo d'água, assim, na golada, né, glupe, 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 aquela água. É toda hora um golinho. E nos primeiros meses, essa água é bem difícil de descer, porque primeiro que ela deixa a gente saciado, né, e e aí parece, assim, que fica grossa para descer aquela água. Aí eu passei a saborizar a água, porque eu precisava tomar uma quantidade, pelo menos 1,5 litro de água por dia, então eu passei a saborizar. Até hoje eu gosto da morango com manjericão, só morango, só manjericão, hortelã, limão, laranja, né, vai cada dia fazendo colocando alguma coisa diferente, aumenta a nossa ingestão de água significativamente. E aí começa a introdução do alimento. A nutricionista vai investigando com a gente que tipo de proteína é mais fácil de mastigar e engolir, porque a gente tem medo nesse início, né. Porque existe ainda uma crença de que entope, né, vai entupir toda hora. Eu, na verdade, algumas vezes eu entalei, que a gente fala do entalo. Muito pouco, eu entalava mais quando eu era obesa. Né, aí agora depois da cirurgia a gente começa a prestar atenção na mastigação, no que está comendo, então os entalos diminuem muito, mas a gente no início da alimentação fica com muito medo. Então a carne, por exemplo, ela precisa ser cortada muito pequenininha, aí eu disse assim para a nutri primeira: "Ah, para mim a carne eu acho que é mais fácil vai ser a carne moída, porque já está bem pequenininha, né", mas não é. Nem a carne moída e principalmente o arroz, né, que são pequenos e se a gente descuida, eh, deixa de mastigar as 35 vezes que precisa, né, ou vai comer com muita fome, começa a comer muito rápido, vem o entalo rapidamente, com toda certeza. Então, a gente começa a observar, comer mais devagar e mastigar muito bem para conseguir comer, então acaba que o bife, né, o bifinho de frango, o peixe, os pedaços maiores, eles são, mais fáceis de comer, né. Antes dessa introdução da volta da alimentação, a gente passa pela pastosa, alimentação pastosa, que é bem tranquila, porque é purê. Então é um purê de batata, um purê de mandioca, esse é bem tranquilo. Mas ainda o cuidado na ingestão de água, né. E de tirar o hábito que eu acho que o obeso tem, porque a gente, por exemplo, numa alimentação era comum ter o refrigerante, né, ou o suco, então agora passa a comer sem tomar nada junto, até porque realmente atrapalha. Se a gente começa a tomar uma água junto com a comida, come menos, e aí você tem a quantidade reduzida da proteína, do que você precisa, né. Então, até esse cuidado, a gente passa a ter. E e a ingestão de água, durante todo o dia, ela diminui a nossa fome, então a gente vai fazer as maiores refeições, café da manhã, almoço e janta, sem tanta fome assim, o que ajuda muito na na vi na no lon ao longo, né, da nossa alimentação, para o resto da vida, é uma mudança de hábito, realmente. E e aí, sempre os acompanhamentos nutricionais, então nunca deixei de tomar as vitaminas, né, até conversava muito com a nutri essa questão, que quando eu tomava medicamento, a pressão, do diabetes, eu pegava na farmácia popular de graça, né, não tinha o custo. E aí as vitaminas, as primeiras, né, porque hoje, com 6 anos de bariátrica, mudaram muitas vezes as minhas vitaminas e os suplementos todos. Então eu me lembro muito bem, eram R$ 400 por mês com as vitaminas, né. Hoje, por outras questões, eu estou gastando em média R$ 1.000, mas são coisas que eu priorizo. Então, as minhas vitaminas
os meus suplementos, eles são minha prioridade. E aí, por isso, não me pesa, assim, porque eu preciso deles, né. E e aí a gente começa a acompanhar essas vitaminas. O que que a bariátrica traz de complicado, que lá no início o cirurgião avisou também que eu precisava acompanhar, é a ferritina, a questão do ferro, de segurar o ferro. Junto com essa vitamina, que é um composto vitamínico que tem de tudo, separado a ele, eu tomava o zinco e o ferro. E aí, começam as questões, depois, assim, de uns 2 anos de bariátrica, a ferritina abaixar demais, não consigo segurar esse ferro. Então, é normal o procedimento de tomar o Noripurum na veia, a cada 6 meses, né, e faz parte de um tratamento, faz parte dessa mudança de que a bariátrica trouxe, pra mim. Então, é normal, é comum, a gente sabe que vai acontecer, e o importante é esse acompanhamento para que a gente não tenha, piores assim, sintomas, né, que é, por exemplo, uma anemia, uma falta de uma vitamina muito baixa no organismo, né, que pode trazer uma dor nas pernas ao caminhar, uma fraqueza, um desânimo, tudo falta de vitamina. Então, se a gente faz o acompanhamento certinho, eh, dificilmente teremos esses sintomas desagradáveis.